Nós entregamos nas tuas mãos e nós abençoamos, Pai. Os dízimos e ofertas santificamos para ti, Senhor, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, queridos? Agora você sossega um pouco. Levanta tuas mãos para o alto um pouquinho. O Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor não vem, irmãos, com grito. Você não precisa gritar para adorar. A gente tem aprendido que Deus vem por um coração quebrantado. Se você sentir na tua alma de liberar um grito, você pode liberar um grito. Mas não é o grito que traz a presença. O que traz a presença de Deus é um coração quebrantado. Deus só pode vir se Ele encontrar um coração quebrantado e que acredite nele. Aí Ele vem. Aí Ele vem mesmo. Tanto para a minha vida como para a sua vida. Isso não te impede de dar um grito, de liberar um grito, de liberar algo da tua alma. Não, não te impede. Você pode fazer isso, mas isso não é uma regra para Deus estar. Então você fica tranquilo, sossega no nome de Jesus e adora o Senhor. E o Senhor está nesse lugar. Deus está aqui presente aqui nesse lugar para ministrar das nossas vidas, para tocar as nossas vidas. Aleluia. Feche os teus olhos e diga assim: vem, Jesus. Você mesmo chama Ele. Chama o Senhor. Por um momento, por um segundo, por um momento você tira os olhos aqui daqui da frente, dos músicos, de quem está na frente. Fita os teus olhos no teu Criador nessa hora. Olha para Ele, se firma no que Ele diz ao teu respeito. Acredite no que Ele está dizendo ao teu respeito. Firma-se exclusivamente no Senhor e começa a adorar a Ele. Aleluia. Mas se você ficar me olhando, você vai perder. Você tem que olhar para Ele, somente para Ele. Jesus está aqui, irmãos, porque nós estamos aqui. Aleluia. Nós estamos aqui, o Senhor está aqui. Então não tem como correr. O Senhor está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Deus é adorado nesse lugar. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. A glória, irmãos, é dada para Ele. O louvor é dado para Ele. Então somente a Ele louvor, somente a Ele a glória. Aleluia. Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te adoramos nessa noite, nós te glorificamos nessa noite, nós te exaltamos nessa noite. Nós exaltamos o teu nome, Senhor. Não queremos, Senhor, uma visitação. Vem habitar, Senhor. Não é uma visitação, é uma habitação. Nós sabemos que não é mais uma visitação, Senhor. Acabou esse tempo de visitação. É uma habitação. É um lugar. É um lugar. É um lugar para Ele. Então vem. Vem e habita, Senhor. Vem habitar. Nós sabemos que é um lugar, Senhor. Não queremos viver mais de visitação. Não, nenhuma. Mas de uma habitação. Nós somos a tua habitação, Pai. Cada pessoa, cada vida, cada um que está aqui é a habitação do Senhor. E se o Senhor está em nós, tudo muda. Nós estamos prontos, Senhor, nessa noite para receber de Ti. Nosso coração está aberto para Ti nessa noite. No nome de Jesus. Não queremos ser ou ter uma igreja cheia de pessoas vazias. Não, Pai. Não. Queremos ser realmente
Uma igreja que adora a Deus, que louva a Deus, que exalta a Deus, que glorifica a Deus, que se entrega ao Senhor. Então toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação somente ao Senhor. Deus seja louvado no nosso meio, Deus seja adorado no nosso meio, Deus seja engrandecido do nosso meio. Então ao Senhor toda a honra e toda a glória. Esse ambiente esteja prontinho, Pai, para Ti nessa noite, no nome de Jesus. Aleluia, amém. Quero convidar o pastor Marcos, que está conosco. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Deus é maravilhoso, irmãos, amém. Glória a Deus. Para vocês que não conhecem aqui, esse aqui é o pastor Marcos. Está conosco, é nosso amigo. Graças a Deus. Nós temos um bom relacionamento, eu e o pastor Marcos. De vez em quando a gente dá umas entre eu e ele, mas o relacionamento é bom, glória a Deus, né? Mas graças a Deus que Deus está movendo nesses dias, amém? E hoje nós estamos aqui para receber o que Deus tem, né, para as nossas vidas através do seu querido filho, amém? Estenda as mãos para cá. Diga assim: Deus usa ele nessa noite. Libera a mesma palavra. Diga: Deus usa o teu filho. Usa o teu filho. Pega ele aqui, Pai, nessa noite. Diz aí: pega ele, Pai. Diga: pega ele, Espírito Santo. Pega ele aqui nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos pela vida dele, Pai. Nós entregamos eles nas tuas mãos, do teu cuidado, Pai, no nome de Jesus. Fala conosco nessa noite, ministra o nosso coração, libera tudo que tu tem, Pai, para nós. Nós temos fome e sede de ti, Deus, e nós queremos mais de ti nessa noite. Nós queremos receber de ti. Usa o teu filho para a glória do teu nome, Senhor. Céus abertos para ele nessa noite, Senhor, e céus abertos para nós que estamos aqui para receber nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, entregamos o teu filho nas tuas mãos e nós te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Pronto, pastor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor. Amém, irmãos? Na realidade, Nadinho, eu brigo com ele todo dia quase. Quando ele liga para mim, eu digo: rapaz, você me abandonou e tal. Eu tenho assim um respeito, uma admiração pelo Nadson, pastor Nadson. Ele está lá no meu celular, pastor Aragão. E eu louvo a Deus pela vida dele. Fui colega de sala do Jean César, e a gente já se conhece há algum tempo. E eu lembro que a gente nunca pensou em né? A gente nunca pensou em ter rebanho, essas coisas. Muito pelo contrário, a gente sempre corria dessa responsabilidade. Isso recentemente, porque quando a gente era adolescente, a gente nem pensava em ser cristão verdadeiro, genuíno. E eu quero dizer para você, querido, que os caminhos do Senhor, eles são inescrutáveis. Ninguém conhece os caminhos do Senhor, mas a finalidade, o fim de todas as coisas é muito bem estabelecido. E Deus, ele quer levantar um povo, uma geração santa, né, irmãos? Sábado e domingo, eu não sei se lembra disso, e falando sobre que o evangelho se tornou uma grande festa, um grande circo. E ele falou que essa festa iria acabar um dia, e aquilo me chamou muita atenção. Na realidade, isso aí já vem de longas datas, né? Desde lá de trás, no século XVIII, XIX, o Spurgeon já falava que chegaria um dia em que os púlpitos se tornariam picadeiros e os pastores se tornariam palhaços, e as ovelhas eram como se fossem bodes. E infelizmente, irmãos, parece que esse dia chegou no Brasil. E eu louvo a Deus porque parece que a gente está só, irmãos, assim, muitas vezes, né? Como Elias pensou. E a gente às vezes se esconde na caverna e diz: Senhor, só eu sobrou, mais ninguém. Jesus diz, aí Deus revela para ele: olha, como você tem mais 7.000 homens. Uma vez eu fiz essa oração naquele monte ali em cima.
E Deus falou isso comigo, quando eu abri a minha Bíblia, na palavra do Senhor diz: olha, como tem mais 7.000 homens, eu fiz uma proposta para o Senhor: Senhor, se existe, então me apresenta esses homens. E louvado seja Deus, que Deus tem apresentado grandes homens de Deus, né? E eu quero falar para você, irmãos, olha, eu louvo a Deus pela vida de Nadson, porque é um homem que tem palavra rema, né? Que às vezes a gente está numa conversa informal, numa conversa descontraída, Deus usa esse varão para falar coisas tremendas, né? Para edificação da igreja. E nós somos a igreja do Senhor, né? Na realidade, hoje eu fico pensando, eu vim para compartilhar com os irmãos, e Paulo, ele escreve a Romanos, diz que é como se fosse um consolo mútuo, né? Ele queria visitar os cristãos de Roma para serem consolados mutuamente. Ele ia ministrar, ele ia abençoar, mas também seria abençoado pelos irmãos. E eu glorifico a Deus porque é bem assim, irmãos. Eu vim aqui, já ouvi o louvor, bênção demais, ainda mais eu que gosto de música, gosto dessa coisa. E quando o louvor, além de ser que primeiro de tudo, o louvor ele tem que ser verdadeiro. Não é que tem que ser bom tecnicamente, mas quando você consegue agregar essas duas coisas, é fantástico. E eu louvo a Deus pela essa igreja. Eu estava devendo essa visita a Nadinho há algum tempo, e chegou o tempo, né, irmãos? E voltando àquela palavra de Nadson, em que alguma coisa deveria ser feita para que a igreja do Senhor pudesse perceber o caminho equivocado que tem tomado aí assim, o evangelho no Brasil. E eu quero dizer que não é só no Brasil, é a nível de mundo. E também não é porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Na realidade, a Bíblia diz que seria assim, que nos últimos dias seriam dias difíceis em que as pessoas não suportariam mais a sã doutrina, mas amontoariam para si mestres segundo seus próprios desejos, e as pessoas prefeririam ouvir fábulas de velhas caducas do que a palavra de Deus. E eu louvo a Deus mesmo, irmãos, mesmo, porque vocês têm homens, que eu sei que tem mais de um pastor aqui, tem a pastora Cláudia, que ainda lutam por pregar a verdade. Mas muitas vezes, ou sempre, quando você se posiciona do lado da verdade, o mundo vai te odiar. O mundo não vai andar com você. E quando a gente pensa que mundo, a gente lê mundo, o mundo secular, né? Mas na realidade, a igreja tomou a forma do mundo. Quando a gente vê Romanos 12, capítulo 2, Paulo ele adverte: não vos conformeis. Na realidade, esse conformismo não é uma aceitação, mas sim a transformação da igreja nos moldes. É conformidade, é tomar a forma no original. Não tome a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do teu entendimento. E essa transformação só se dá, irmãos, através da palavra de Deus. E eu louvo a Deus por conta que eu sei que tudo aqui é verdade. Esses dias eu estava no YouTube, fuçando no YouTube, eu até compartilhei de uma pessoa muito conhecida de vocês, o pastor apóstolo Luiz Hermínio. E ele estava indignadíssimo com o que tem acontecido. E ele profetizou algumas coisas. E eu digo: Senhor, que bom. Eu louvo a Deus, irmãos, que vocês têm uma cobertura verdadeira. Amém? Queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 23 a seguir. Quando eu ouvi aqui a ministração do pastor Nadson, no início, ele falou que Jesus teria que vir e virar as mesas e arrebentar tudo. Eu vou te dizer, irmãos, é necessário, mas é uma coisa meio esquisita de se ver Jesus virando as mesas, porque não é uma visão agradável. Vai dizer: mas poxa, Jesus, esse Jesus aí parece que não serve para nós. O Jesus que quebra a mesa, que expulsa, que pega o chicote, chicoteia. Mas eu vou te dizer, quem já assistiu as Crônicas de Nárnia aqui? Quem já assistiu Crônicas de Nárnia? O primeiro, quando Aslan morre,
todo mundo sabe que quem escreveu o livro foi C.S. Lewis. Era um ateu, se converte, e aquilo ali é como se fosse uma fábula da história de Cristo. Mas tem uma passagem muito interessante, sabe, pastor? Que quando o leão morre, e a menina encontra o leão, e ela começa a pegar no pelo do leão. Aí o leão morto, aquela comoção, ela diz: o pelo dele é macio. Mas quando ela pega a pata do leão, aquela pata enorme, diz: mas a pata é pesada. Entendeu, irmãos? E eu louvo a Deus por isso. E eu estou dizendo aqui, eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem ministrado em nossos corações há algum tempo, acerca da santificação da igreja. E o tema dessa conferência, se eu não me engano, é fraternidade para o crescimento do reino, ou em serviço do reino de Deus, né, irmãos? Alguma coisa, como é? Paternidade, governo, paternidade, governo do reino. Governo do reino. E eu confesso a vocês que eu entendi mais o governo do reino, eu entendi fraternidade, e eu não entendi, mas Deus sabe todas as coisas. Mas eu quero falar sobre governo do reino. Irmãos, o reino de Deus, ele é algo muito valioso. A Bíblia diz que quem encontra o reino é semelhante a um homem que encontra um grande tesouro, e ele vai e abre mão, vende tudo que tem para adquirir aquele campo, mas não pelo campo em si, pelo tesouro que há nele. E esse tesouro é o reino, irmãos. Mas quando nós temos uma visão assim mais ampla das coisas, a gente vê que como eles estão tratando esse reino de Deus, parece reino de homens. Eu queria compartilhar com vocês acerca de uma pessoa, a partir do verso 23. A palavra de Deus diz o seguinte: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Então não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando era jovem, homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado pela ira, pela cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa, o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos israelitas. Amém? Vamos fechar os nossos olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço pela tua infinita graça e misericórdia, Deus, que tu possa falar conosco através da tua palavra, Deus. Muito obrigado pela oportunidade de estar com os meus irmãos aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Pai querido, que a gente possa, Pai, desaparecer e somente teu Espírito apareça e fale com teu povo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra do Senhor, eu sempre digo isso, ela é fundamental para nós. E partindo daquela ministração do pastor Luiz Hermínio, do apóstolo, que ele fala acerca da prostituição da igreja. Não sei quem já viu esse vídeo aqui, que ele fala que as pessoas estão pagando para ter um momento de intimidade, que isso é prostituição, né? Que isso o cara, é a pessoa cafetão, e ele profetizou que isso teria que acabar. Eu lembro muito da mensagem do pastor Nadson lá na igreja. E realmente, irmãos, a palavra do Senhor diz em Malaquias que nos últimos dias novamente se veria a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Irmãos, existem pessoas que não acreditam estar no reino de Deus, quando não está nesse reino, porque
o tema dessa conferência é sobre o governo do reino, sobre o domínio desse reino. Quando o reino é estabelecido em nós, nossa vontade é anulada, irmãos. Nossa vontade é anulada. Muitas vezes nós achamos que nós somos discípulos quando nós somos apenas seguidores de Cristo. Seguidor de Cristo tinha muitos, irmãos. Seguidor de Cristo, a palavra de Deus diz que onde Cristo passava, uma grande multidão o seguia. Mas o seguia para que fim? Qual o propósito desse seguir a Cristo? De ser seguidores? Talvez pelo pão, talvez pela cura, talvez por tantas coisas que Deus de bondade e misericórdia nos oferece, porque Ele é bom e misericordioso. Mas muitas vezes, queridos, a gente recebe a cura, mas não recebe a salvação. Quando nós prestamos atenção naquela passagem dos 10 leprosos, quando Jesus ia passando, e eles dizendo: Senhor, Tu podes nos curar e tal, aquela coisa, e Jesus disse: olha, vai e te apresenta-se aos sacerdotes, né, para que eles... Porque em Levítico tinha que ser assim, você teria que se apresentar ao sacerdote, ele analisaria se você estava realmente curado, e depois teria o voto, teria o sacrifício devido àquela cura. E no meio do caminho, aqueles homens se viram curados. 10 homens curados, irmãos. Mas a Bíblia diz que apenas um voltou, isso é notório. E quando ele chega, queridos, ele não tem outra atitude a não ser se jogar, se prostrar aos pés de Cristo. E adora a Jesus. A Bíblia diz que ele se prostra e adora. E Jesus faz uma pergunta, irmãos, é meio assim constrangedora, e fala assim: mas não foram 10? Quem recebeu a bênção, quem recebeu a cura, não foram 10? Então onde estão os 9? Ele respondeu: Senhor, eu não sei, mas eu estou aqui te adorando, reconhecendo o teu senhorio. E ele recebeu uma palavra que os outros 9 não receberam. Talvez os outros 9 voltaram para o seu convívio familiar, talvez voltaram para vamos trazer para os amigos, para aquela farrinha, para a mesinha de dominó, quem sabe, tantas coisas. Mas não receberam, irmãos, aquela palavra: a tua fé te salvou. E quando eu fui estudar sobre fé, em Hebreus, a palavra fé vai além do crer. A palavra fé tem uma conotação de fidelidade. Pela fidelidade desses homens de Hebreus 11, eles encontraram o reino. Mas quando a gente vai ver, irmãos, esse texto de Hebreus, a gente vê, puxa, pela fé, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e a gente tem aquela tendência de querer dizer: não, mas eu creio que eu receberei, que isso, que aquilo. Irmãos, Deus dá, mas dá porque Ele é bom. Mas quando você vai ler mais profundo esse texto, você vai ver, mas pela fé também homens foram partidos ao meio, pela fé homens foram tirados todos os seus bens, pela fé as mulheres recebiam os seus mortos. Já pensou, querido? Pela fé, queridos. A Bíblia diz que as mulheres elas recebiam, era como o pastor Nadson, Deus constrangesse, e ele disse assim: Nadson, você vai fazer minha obra. E pastor Nadson tem ido, irmãos, isso me arrepia. Mas a pastora Cláudia fica aqui, e lá no meio, por fazer a obra, por se entregar à obra, o pastor Nadson morre no campo. E pela fé a pastora Cláudia recebe os seus mortos. Já pensou, irmãos? É fácil de ouvir isso? É fácil de ouvir isso, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente é condicionado a achar que reino de Deus é só bênção, que é bênção, mas eu estou falando bênção material, vitória, isso, aquilo, e a entrega, irmãos. E a entrega, e a renúncia. Sabe qual é o primeiro requisito
de um seguidor de Cristo? Você quer vir? Então negue-se. É o requisito, irmãos. E o segundo, sabe qual é? Tome a cruz. É tremendo, irmãos. E quando eu leio esse texto, pela fé, Moisés, homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com os filhos de Deus. Quem era Moisés, irmãos? Moisés era o sucessor do trono de Faraó, mesmo não sendo filho da filha de Faraó, filho legítimo, ele era o preferido. Tanto é que seu irmão se chamava Ramsés, ou seja, irmão de Moisés. Lembra de Ramsés? O irmão do tirado das águas? Então quem era mais importante? O Moisés, o Moses, ou o irmão de Moses? Moisés era o sucessor, irmãos, mas pela fé ele recusou. Irmãos, eu fico impressionado como Moisés, ele já tinha um vislumbre, sabe, da glória, porque o texto continua: preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios, considerando o opróbrio de Cristo por maior riqueza. Sabe, irmãos, nós queremos os aplausos, queremos mesmo, os holofotes, queremos, irmãos. Queridos, eu fiquei horrorizado. Eu vejo assim, eu acompanho muito, pouquíssimo coisa de Facebook. O pessoal fica até me reclamando: cara, você não responde o WhatsApp. Eu falei: cara, eu não tenho essa, não é que eu acho pecado nem nada disso, é porque eu não tenho essa paciência, digamos assim. Eu fui criado com café com farinha, irmãos, quando eu era pequeno. Não tinha, a televisão era preto e branco até minha adolescência, e não tinha nada muito fácil. Então eu fiquei habituado a não ter muito essa coisa de ficar muito, sabe, irmãos. E eu vi assim o pastor aqui ministrando acerca de que as pessoas dizem que o Brasil está em crise, mas nós, queridos, é verdade. Eu vou te dizer, quer que eu te fale a verdade, irmãos? A crise no Brasil é terrível, mas é uma crise moral e espiritual. Financeira passa muito longe, irmãos. Porque eu e Nadinho aqui, vocês não, porque vocês são jovens, mas Nadinho e eu, nós passamos aqui, e a gente não é velho não, irmãos. A gente tem cabelo branco porque é. Não é não, Nadinho? Sabe, queridos? Mas nós descíamos aqui na praça de Jaguaquara, irmãos, a praça do Picapeiro. Quando um homem daquele abriu uma porta, a porta despencava, tinha que amarrar de corda, eu botar um gancho, não era, Nadinho? Nós pegávamos um táxi e íamos para Jiquié. Quase chegávamos intoxicados de tanto gás que vazava para dentro do carro. E a gente chegava lá às 11, meu Deus. Está muito bom, irmãos. Estamos vivendo muito bem. Obrigado. E aí é o problema da igreja, irmãos. Nós aceitamos. Sabe por quê, queridos? Vou lhe dizer uma coisa. Todo mundo aqui vê telejornal. Irmãos nossos estão morrendo todo dia. Todo dia. Na Síria, no Oriente Médio, sendo expulsos da sua casa, perdendo seus bens. E eu compartilhei um vídeo no Facebook. Eu acompanho muito o doutor que bota uns vídeos de música. Eu gosto muito de ver aquilo. Não sei se você viu um vídeo que eu coloquei de um pastor egípcio. Você viu? E o pastor egípcio, ele falando por telefone com um daqueles jovens que perdeu seu irmão. E sabe o que ele falou? Irmãos, aquilo eu chorei muito. Chorei muito com nenhuma frase que ele falou. Quando ele disse: e você, o que é que você? Ele disse: eu agradeço muito aos terroristas porque não tiraram o áudio. E eu pude ouvir o que meu irmão dizia quando ele estava morrendo. E aquilo edificou a minha fé. E eu agradeço a eles porque não tiraram o áudio. Ele morria glorificando. Sabe, irmãos?
Agora, será que a igreja brasileira está preparada, irmãos, para, como Moisés, renunciar o ser chamado de filho da filha de Faraó, ou a probabilidade de um governo, de um reinado físico, de riquezas, preferindo sofrer com o povo de Deus? Irmãos, em nenhum lugar da Bíblia você vai ver que o povo de Deus terá vida fácil aqui na terra. Muito pelo contrário, Jesus disse para os discípulos: eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Ele diz: olha, o mundo vai odiar vocês. Ele diz: olha, no mundo vocês terão aflições. É assim, irmãos, que acontece. E eu louvo a Deus. Irmãos, eu não estou criticando, sabe? Não estou criticando nada. Eu estou querendo que nós possamos abrir os nossos olhos, sabe, para algo muito mais firme, mais sólido, para algo muito mais invisível, mais eterno, real, sabe? É o governo do reino, sabe, queridos? É o governo, e o rei age como quer em nós, e nós achamos que nosso Deus é o gêniozinho da lâmpada, sabe, queridos? Isso que me incomoda profundamente. Não estou falando dessa igreja, estou falando da igreja do Senhor invisível, sabe? E os pastores incitam e dizem: olha, não, quando você ficar apertado, dá uma esfregadinha, faça os teus 3 desejos e coloque ele na lâmpada, sabe? Uma vida sem renúncia, uma vida sem deixar nada, dizer: não, você pode ser crente, mas pode ficar com a sua vida desse jeito mesmo, não tem problema não, Deus é bom, Deus anistia. Oh, irmãos, existe inferno, entenda isso, existe inferno. Eu lembro muito daquela passagem. Uma vez eu fui conversando com uma pessoa, para gente, que é naquela passagem da crucificação e dos dois ladrões. A palavra de Deus, que Jesus estava no meio. E isso aí você falou lá também. Não importa, Jesus sempre é o centro. Elias, Moisés, Jesus no centro. Lembra disso? Ladrão da direita, ladrão da esquerda, Jesus no centro. Não importa a circunstância, Jesus, Ele é o centro. E o erro nosso hoje como igreja do Senhor é que nós somos guiados, irmãos, por estrelas, igual aqueles navegantes da Idade Média. Somos guiados por estrelas. São cantores, são pregadores. O que eles dizem para a gente é lei. E aí eles determinam: esse ano a gente vai fazer isso, esse ano a gente vai andar de ponta cabeça. Não, irmãos, a Bíblia fala em Salmo 111, 119, versículo 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós temos que ser guiados pelo sol da justiça. E eu vou te dizer uma coisa: por que nós estamos vendo estrela agora à noite? Porque o sol não está aqui, mas quando o sol se levanta, as estrelas desaparecem. Por isso que Jesus tem que ser o centro, sabe, pastor? Porque onde Jesus é o centro, não tem estrelas, irmãos. Não tem estrelas. Mas enfim, vamos lá. Pela fé, Moisés, ele preferiu ser maltratado do que usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo maior do que todos os tesouros do Egito, porque contemplava o seu galardão. Existe uma cegueira espiritual, irmãos. Paulo, ele escreve em 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 a seguir: nós não devemos fitar os nossos olhos naquilo que se vê, porque as coisas que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Sabe, irmãos? As coisas que não se veem são eternas. E eu, conversando com o Nadinho, ele tem alguns projetos, e eu dizendo: puxa, Deus abençoe esse homem. Porque muitas vezes ele não fala, irmãos, porque a Bíblia diz que se a gente fizer com a direita, a esquerda não pode saber. Mas conversa de pastor, a gente sempre vaza alguma coisinha, né, Nádia? Irmãos, Nadinho, essa igreja, eu vou pôr essa igreja, tem gasto tempo e dinheiro
em resgate de pessoas que eles nem sabem se converterão ou não. Sabe, irmãos? Poderíamos estar acumulando, poderíamos estar adquirindo, mas estamos compartilhando. Por quê? Porque a gente sabe que tudo que nós temos aqui é porque somos despenseiros. E segunda coisa, nosso tesouro não é aqui. Sabe, irmãos? Mas vamos continuar, né? Pela fé, verso 27, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Queridos, ele abandonou. Aí a gente fala que ele renunciou ao trono, ele escolheu ser contado com o povo de Deus, e ele toma uma atitude: abandonar. Porque uma coisa é você renunciar, outra coisa é você estar diante de você e você escolher, não, eu escolho isso. Mas outra coisa é você tomar uma atitude visível para as pessoas. Uma coisa eu escolhi, mas eu guardei para mim, não, eu escolho isso, ou abandonei, vou fazer. Mas quando você toma atitude, atos de deixar, as pessoas percebem. Eu lembro, a história de Nicodemos é fantástica, irmãos. Quem sabe quem recolheu o corpo de Jesus da cruz? Tinham três, a Bíblia menciona algumas mulheres, Maria, mãe, a Madalena, mas 2 homens são mencionados. Um homem chamado José, discípulo de Arimateia, a cidade de Arimateia. Ele era um discípulo que morava em Arimateia, ele era um homem rico. E um homem chamado Nicodemos, que em João 3 teve um encontro com Cristo, mas em João 7 recuou diante de uma ameaça. Quando Caifás manda prender Jesus e os soldados vão, sabe, chega lá, eles começam a ouvir, e eles são constrangidos, e depois eles chegam lá com a cara assim de espanto, e Caifás pergunta: mas cadê o homem? Não temos condições de prendê-lo, porque ninguém fala com autoridade, com aquela forma que ele fala. E aí se levanta uma discussão entre aqueles homens ali do Sinédrio, e diz: prende, não prende. E José e o Nicodemos diz: não, mas precisamos, não, olha só, não, a gente tá sendo ilegal fazer isso. E Caifás chega lá e diz: você é igual a eles, você está se convertendo também, que história é essa? Ei, Nicodemos, ou será que você não sabe que não pode vir de Nazaré? Você já viu levantar alguém da Galileia, um profeta de lá? Não existe. E a Bíblia diz que Nicodemos recua, mas chega uma hora que ele tem que se mostrar e dizer: eu sou. Sabe essa atitude de pegar o corpo de Jesus? Ele está dizendo: eu sou dele mesmo, eu renuncio vocês. Sabe, irmãos, eu vou contar um testemunho meu. Eu, em princípio, quando eu comecei, eu pensei que a igreja seria uma grande festa, sabe, Nádia? Eu pensei, irmãos, eu confesso. Digo, agora eu vou fazer uma igreja à minha cara. Irmãos, é tremendo isso. Olha, eu conto com a maior vergonha da vida. É verdade, eu conto com a maior vergonha da vida. Minha igreja agora vai ser a minha cara, vai ser assim, está. E um dia orando, irmãos. Irmãos, eu nunca vi uma coisa daquela. Quem já assistiu aquele Não Comparando Mal? Um filme chamado Cidade de Deus. Já assistiram? Tem uma hora que o cara, que o Zé do, sei lá, o Zé pequeno, né? Chega numa boca lá e diz, o cara fala assim: que é isso? Você entrou na minha boca assim. Ele falou: quem te falou que essa boca é tua? Essa boca é minha, mais ou menos assim. Eu falando: Senhor, porque é a minha igreja, não sei o que, aquela coisa toda. Irmãos, eu nunca vi, eu tremi quando Deus, o Espírito Santo falou assim: mas quem te disse que a igreja é sua? E quem te falou que a igreja tem que ser a sua cara? Quem te falou que tem que ser do seu jeito?
Irmãos, eu falei, agora eu quebrei minhas pernas, Senhor, não tenho mais, eu vou fazer o quê? Sabe, irmãos, nós perdemos o norte, queridos. Em vez de multiforme graça, queridos, temos uma coxa de retalhos enorme, que ninguém entende o que é que está acontecendo no Evangelho. Porque cada homem coloca a sua cara, o seu jeito. E precisamos, como eu disse, trazer Cristo para o centro. A igreja tem que ser a cara de Cristo, tem que ser o jeito de Cristo. Porque é assim que a Bíblia diz: de forma que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo. Mas sabe por que nós não queremos ser iguais, irmãos? Porque quando começa o sentimento de Cristo, ele tinha tudo, mas se esvaziou. E nós não queremos nos esvaziar, sabe, irmãos? Mas como nós vamos nos encher se não estivermos vazios de nós mesmos? Precisamos ser cheios do Espírito. Eu sempre falo assim, queridos, olha, há 20 anos eu venho falando isso: Deus é grande, Deus é bom. E eu era da Monte Carmelo, e eu acompanhei a mudança da igreja, morava fora. Quando eu cheguei, a igreja estava uma plataforma enorme. Irmãos, eu nunca fui crente de verdade. Muitas vezes eu frequentava a igreja, era um seguidor. Mas eu me converti uma vez no meio da rua, me joguei no chão lá em São Paulo. Foi uma loucura, irmãos. Foi tremendo demais. E eu me joguei no meio da rua ali no viaduto do chá, no final. Eu lembro como hoje, tinha antigo mapping. Hoje acho que é a Casas Bahia. E na frente o Teatro Municipal tinha um velhinho que pregava com violão no meio da rua. E eu me joguei no chão, irmãos, e chorei muito, chorei muito, chorei muito. E Deus me trouxe de São Paulo para cá. Aí eu fui para Monte Carmelo, mas ainda não entendendo, irmãos, porque a gente às vezes está no caminho, se converte, mas precisa aprender muitas coisas. E eu lembro que na Monte Carmelo, uma época, irmãos, o louvor tinha mais de 10 pessoas só no microfone. Tu lembra disso, Cláudio? Era uma loucura, era aquela coisa assim, sabe? Não que era errado, irmãos, entenda que não era errado. E às vezes tinha 17 pessoas naquela plataforma, e eu olhava e eu fazia parte de tudo aquilo. E um dia eu sentado no banco, eu disse: meu, que plataforma grande, meu. Admirei aquela plataforma, porque a gente sempre admira algumas coisas construídas pelos homens, né? E Deus falou no meu coração: mas só cabe uma pessoa, ou Deus ou o homem. Se o homem aparecer, irmãos, Deus ele sai de cena. Mas se o homem desaparecer, aí Deus aparece, sabe? E nós temos que entender que o governo e o reino é dele. Myles Munroe morreu algum tempo atrás, alguns meses, né? Vai fazer 2 meses que o pastor Myles Munroe morreu. E eu vi uma mensagem dele, um trechozinho. Ele falou: irmãos, brasileiro não entende o que é reino, porque vocês vivem numa democracia. E democracia, o indivíduo tem valor. O indivíduo que é o rei do seu próprio espaço. Ninguém pode invadir o espaço do indivíduo. Então na democracia, a sua casa é sua, o seu gado é seu, seus pertences são seus. Mas ele disse que antes ali do Caribe, ele nasceu numa ilha que tinha reino. Ele falou: mas eu entendo o que é reino. No reino, tudo no reino pertence ao rei, até mesmo as pessoas. Sabe, queridos? E nós, com essa democracia, nós não conseguimos entender o reino. Por isso que nós não abrimos mão de nada, não abandonamos nada, não renunciamos nada, irmãos. Eu estou falando igreja. E aí por isso que a gente ouve assim: eu não tinha nada, agora eu tenho tudo. Sabe, querido? Quando eu vim para a igreja eu andava a pé, agora eu tenho 3, 4 carros. Irmãos, sabe? O que de mais valioso nós ganhamos, irmãos? Sabe o que foi? Foi a vida eterna, foi o reconciliamento com o Senhor.
Se nós pensarmos por esse lado, nós temos um grande fracassado na Bíblia, um homem chamado Paulo, que era um homem que tinha tudo e morreu só, que até os seus amigos o abandonaram, amando mais o presente século do que o Senhor. Tinha tudo, foi perdendo, por amor do reino, por amor dele. E eu louvo a Deus, sabe, irmãos, quando eu vejo, quando ele escreve a Filipenses, ele no começo ele diz: eu tô com uma dor no meu coração, porque eu quero ir encontrar com esse rei, eu quero ir para minha casa, mas eu preciso ficar por conta que eu sei que alguns de vocês precisam ainda de mim, sabe, irmãos? Mas o desejo dele era o encontro. Nadinho, é incrível, Nadinho, como as pessoas não desejam mais céu, Nadinho. As pessoas não desejam mais o céu. As pessoas querem ficar aqui, irmãos. As pessoas, não, está muito bom aqui. O irmão quer... Não, irmão, quem quer ir lá para o Oriente Médio ajudar os irmãos da igreja perseguida? Não, aqui está bom. Irmãos, eu fico impressionado e indignado, sabe, Nadinho? Quando pessoas vêm, irmãos, olha só, que isso é minha indignação, e eu compartilho muito disso com o Nadinho e com o pastor, né, o apóstolo Nadinho, que ele fala a mesma coisa. As pessoas vêm para aqui, irmãos, ganham 70, 80, 90 mil, sobem no palco, fica 1 hora e desce, não fala com ninguém, faz aquela coisa repetida que entra em cidade, sai em cidade, a mesma música, a mesma palavrazinha de 5 minutos, uma vida sem comprometimento, e chega, não, eu estou fazendo a obra. Para com isso, irmão. Quantos desses, Nadinho, vai com você para o sertão? Convida aí para você ver. Eu faço parte do grupo Água da Vida do Sertão também. E alguns irmãos convidaram, irmãos, só para eles irem para fazer uma cruzada, irmãos. Ninguém apareceu, ninguém se prontificou. É reino de quem? É reino deles mesmos, irmãos. Chama aqui para essa igreja e dizer: ô irmão, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, mas vai lá abençoar a minha igreja, deposite 25 mil e a gente conversa. Para com isso, irmãos. São palhaços ou não são? Aí o Nadinho está certo. Renuncia o quê? Sabe, irmãos? Nadinho tem experiências profundas, eu também. Uma vez lá no sertão, irmãos, mesma coisa, Nadinho, aqui perto de nós. E eu estava lá. E nós estávamos andando com as mochilas nas costas, e andávamos muito, sol quente, aquela coisa toda. E a gente achava aquilo muito divertido, né? Andando com os irmãos, e até a gente fazer a obra do Senhor, a gente fica meio vaidoso. É verdade, irmãos. A gente fica vaidoso. Porque eu fiz, porque eu aconteci, porque aquilo, outro. Enquanto Paulo dizia: eu não quero falar sobre meus testemunhos. Um dia que ele falou, se eles fizeram, eu fiz muito mais. Um dia ele desabafou. Mas enfim. E a gente com a água e tal, a gente foi num lugar chamado Lagoa Salgada. Tinha uma lagoa, irmãos, mas era tão salgada que nem os bichos bebiam. Era tipo um mar morto. E a gente entrou assim num lugar e estávamos em 5. E quando isso, Nadinho também tem experiências até mais profundas do que essa, mas essa marcou minha história. E a gente ficou com fome. E aí tem o que para comer? E, irmãos, a gente estava ministrando assim numa casa. Aí o menino ficou lá de fora e uma senhora pegou uma bolacha recheada. Mas na hora que pegou o pacote de bolacha recheada, parece que condena, né? Fica antes de abrir já fica aquele barulho de plástico duro. Aí na hora que ela abriu, irmão, quando ela abriu o pacote de biscoito, um monte de criança olhando assim. Irmãos, irmãos, é tremendo como Deus moe a gente. Foi tremendo demais. E a gente olhando as crianças com aquele olho comprido, sem saber o que era aquilo, irmãos. Sem saber o que era aquilo, lugar que não tem TV, não tem nada. E a gente ofereceu e os meninos, sabe como é que é, né? Sabe aqueles meninos, quando a gente está filmando, está tudo duro assim para não se mexer, pensando que está tirando a foto. É um negócio incrível. E eles não queriam aquela coisa toda, e a gente, não, pode, aqui a gente quer abençoar. Irmãos, quando o menino
deu a primeira mordida na bolacha recheada, ele não conseguiu se conter. Eu acho que a explosão de sabores, de doce assim, ele olhou para os irmãos: é gostoso, irmãos. E a gente, acho que vem umas 20 biscoitos daquele, né? A gente distribuiu, e os meninos ficou, sabe, numa euforia, e aquela coisa toda assim, sabe, irmãos? E a mãe ficou olhando, e eu falei: você quer também? Aí a mãe: não. Eu falei: não, é só experimentar. Aí ela, irmãos, na hora que ela mordeu o biscoito, começou a rolar uma lágrima do olho dela. Talvez, irmãos, é tremendo. E eu sempre digo, a gente acha que uma coisa é boa até a gente provar outra melhor. Você acha que esse reino dos homens é bom? Prove do reino de Deus para você ver. Prove aí para ver se você quer voltar para o reino dos homens. Por isso que Moisés, ele decidiu e saiu e deixou. Sabe o que é que Moisés tinha, irmãos, no Egito? Absolutamente tudo: dinheiro, poder, mulheres, tudo. Mas ele deixou. Ele decidiu. Sabe, irmãos, eu vou te dizer uma coisa: nós saímos dali chorando, dizer: Deus, precisamos te agradecer pelo que nós temos, Senhor, e pelo que tu tem nos dado. Nós temos feito muito pouco em prol do teu reino. Só que quando você decide seguir o povo de Deus, quando você decide, toma essa decisão de ir em direção ao reino, acontece uma coisa tremenda: as pessoas passam a te odiar e a te perseguir. Sabe, irmãos? E a perseguição pesada. Mas a Bíblia diz: pela fé, acompanhe comigo o verso 17. Ele abandonou o Egito. Sabe, queridos, abandonou o Egito, não temendo a ira, a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê o invisível. Sabe, irmãos, as pessoas vão ficar contra você, vão se levantar mesmo. Se você decidir ser governado por esse rei, se você decidir ir para o governo, para esse reino, sabe o que acontece com você? Automaticamente você se torna amigo de Deus. E quem é amigo de Deus é o quê? Inimigo do mundo. O mundo é inimigo dos que são amigos de Deus. Sabe, irmãos? Então você não vai ter amigo no mundo, nem quem se submete a esse sistema. Porque sabe qual é a maior entrave aqui, irmãos? Aqui eu posso compartilhar. Quem mais faz oposição não é os que estão que jazem no maligno. São os pseudos, os falsos, irmãos. O maior perseguidor de Paulo era um cara chamado Alexandre Latueiro, irmãos, que fazia parte da igreja, sabe? E onde Paulo ia, ele ia atrás. Tanto é que Paulo escreve para Timóteo: guarda-te de Alexandre. Sabe esse cara que está aí na igreja? Guarda-te dele, porque esse cara só me causou mal e vai causar mal a você. Sabe, irmãos? As piores seitas da época, quando você vê as cartas de Paulo, você vê que ele combate seitas heréticas nascidas na própria igreja. Sabe, irmãos? João diz assim: olha, os anticristos que estão aí saíram do meio de nós, mas nunca foram dos nossos. Sabe, irmãos? O que nos une, irmãos, é a palavra, mas o que nos separa dos outros também é a palavra. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 2 que o homem carnal não discerne nada, não sabe de nada, mas o espiritual discerne todas as coisas, mas ele mesmo passa a não ser mais discernido por ninguém. Sabe, irmãos, quando você começa a entender o reino, as pessoas começam a não entender mais você. As pessoas dizem: o que é que está acontecendo com ele? Está metido, mascarado, quer ser o bonzão.
Sabe, irmãos? Mas você provou do reino, não tem como voltar mais atrás. E eu volto para a palavra dos ladrões da cruz. Vou te dizer uma coisa, irmãos. Quem reconheceu que Jesus tinha poder daqueles dois ladrões ali? Todos dois. Todos os dois sabiam que Jesus era poderoso. Sabe? Eu vejo sobre conversão, irmãos. Conversão é uma coisa tremenda. Pastor Nadson, eu gosto muito de ouvir o que as pessoas estão dizendo na ministração. Gosto muito. Porque a gente tem uma ideia no que a pessoa crê. O pastor Nadson falando coisas acerca de presença de Deus, acerca de Deus virar as mesas. Meu irmão, Jesus vira as mesas mesmo. Sabe? E falando sobre, olha, Deus, você pode ter liberdade de gritar, mas Deus, Ele vem no silêncio, Ele vem falando. A palavra de Deus é fundamental, irmãos. O pastor ali ministrando sobre a letra mata, o espírito vivifica. É isso que a Bíblia diz. E ele foi muito sábio quando ele falou que não é, ele falando da palavra de Deus, e falou sobre a letra mata, mas ele não estava falando que a palavra de Deus era a letra que matava. A letra que mata é a sabedoria humana, essas teologias que os homens dizem, não, eu sou teólogo, eu tenho um anel, eu sou doutor e não sei o quê. Para com isso, irmãos. Se você não tiver, a Bíblia diz que a palavra é luz. A Bíblia diz que a palavra liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia diz que a palavra santifica. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso, quando a palavra santifica, o que é santificação? No original é separação. Então quando você começa a mergulhar nessa palavra, irmãos, entrar nessa palavra, sabe, irmãos, você automaticamente é separado. Porque não é você que se separa, não, é Deus que te separa. Sabe? O que é que ele falou para Jeremias? Eu já te separei desde antes. Você é separado, você é diferente, querido. Você faz parte do reino. Você está sob o governo do reino. Você tem um pai. Sabe, irmãos? E eu vou te dizer uma coisa. Muitos de nós pensamos e achamos que vou dizer palavras duras. Diga mesmo, irmão. Sabe por quê? A Bíblia diz que todo mundo é filho de Deus? Não. Só os que recebem. Uma vez eu fui ministrar para um grupo de duas pessoas, um casal. Eu levei essa Bíblia e eu abri João. Mas ele veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, foi dado o poder de serem feitos, de se tornarem filhos. Ele olhou para mim, sério, velho. Ótimo, mas eu não creio na sua Bíblia. Sua Bíblia é diferente. A Bíblia de crente é diferente, é adulterada. Falei, primeiro, que você não conhece nem a história. Porque essa Bíblia sempre foi, desde o concílio de Nicéia lá no 3º século. Mas depois no concílio de Trento, em 1500, que é a chamada Contra-Reforma, depois da Reforma Protestante, eles acrescentaram 7 livros. E acrescentaram, pior ainda, no Velho Testamento, que o cano do Velho Testamento estava fechado antes de Cristo. Antes de Cristo já era esse Velho Testamento. Mas enfim, isso não vem ao caso. Eu falei, você tem uma Bíblia aí? Ele falou, tenho. Eu falei, então me empresta. Abri no mesmo texto, dizendo exatamente a mesma coisa. Eu ainda fui mais longe. Fui nos evangelhos. A Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todos os filhos de Deus? Não. Pregai o evangelho a toda criatura. Por isso que aqui diz paternidade. Sabe, irmãos? E quando você tomar essa decisão de deixar mesmo, irmãos, permaneça firme e não tema. Porque Jesus disse, não tema o que te pode fazer o homem. Sabe, irmãos? Está falando mal de você? Permaneça firme. Porque a palavra de Deus diz, segunda carta à igreja, Apocalipse 2, verso 10,
Diz assim: ser fiel até a morte. Ser fiel. Reino. Nosso reino não é aqui, queridos. Nosso reino é lá em cima. E eu louvo a Deus por essa igreja. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, irmãos, sabe? Muito, muito, muito. Porque eu fico feliz, porque a gente vê que a gente não está tão só assim, né? Só que cada um está vivendo do reino e está indo para onde Deus está mandando. Sabe, igreja? Permaneça firme, sabe, queridos? E eu vou te dizer uma coisa, só encerrando mesmo. Os 2 ladrões da cruz reconheceram que Jesus era Deus. Só que um disse assim: tu é Deus mesmo? Então tira a gente dessa enrascada. Tira a gente desse problema. Me tira desse problema. Aí eu te pergunto, pastor, quem colocou ele naquele problema? Ele mesmo. A Bíblia diz que ele era ladrão. Me tire desse problema. Sabe? Os homens se queixam de quê, irmãos? O que é que a Bíblia diz? De que se queixa o homem, se não dos seus próprios pecados? Lamentações de Jeremias. E a gente entra enrascado e vem para o pastor Nádios. O pastor Nádios, ore para ele, para Jesus me tirar desse problema. Eu tenho uma tia, irmãos, que é homossexual, traficante, traficou drogas uma época aí, e foi presa, irmãos. E quando foi presa, se converteu de uma hora para outra. Quer dizer, já entrou na igreja, já entrou na cadeia com a Bíblia debaixo do braço. E teve a coragem, irmãos, de me dizer, Nadinho: Deus me colocou aqui para eu pregar o evangelho para os presos daqui. Eu olhei assim, eu digo: como assim? Você se colocou aqui com suas atitudes. Irmãos, encontro com o reino, encontro com Deus, não é festa, não é oba-oba. Você falou isso lá na minha igreja. E falou que essa festa toda iria acabar. Por que Jesus quebrou as cadeiras, os bancos, quebrou as mesas? Porque eles estavam fazendo do reino de Deus uma grande farra. E Jesus já chega chutando o balde, irmãos. Sabe? Aí a gente acha: o encontro com Deus, encontrei com Deus, e sai todo cometendo as mesmas coisas. O outro ladrão: você é louco, cala a boca, você é maluco. Nós merecemos. Nós somos merecedores desse castigo, mas ele não. Sabe, irmãos, isso é conversão. A Bíblia diz que quando, capítulo 6 de Isaías era um profeta, irmãos. No capítulo 1, 2, 3, 4, 5, profeta profetizando. Sabe? Mas no ano que morreu o rei Uzias, ele teve um encontro com Deus. Sabe o que Isaías fez? Galera, vi Deus, viu? Agora eu tenho moral. Vi o Senhor. Agora comigo é diferente. Eu tenho a visão de Deus. Sabe o que ele fez, irmãos? Ai de mim, que vou perecer porque eu sou pecador. Eu habito no meio de povos, de um povo de impuros lábios. Quando a gente tem um encontro com Deus, a gente vê a Deus e a gente se enxerga quem nós somos. Te provo isso na Bíblia, Novo Testamento, capítulo 5 de Lucas, a pesca maravilhosa. Quando Jesus diz assim: Pedro, lance a rede. Ele diz: Senhor, nós não pegamos nada a noite inteira.
Ele diz: mas lance, sob tua palavra eu vou lançar. Eu sempre digo, Pedro pode ter pensado assim: esse cara está doido, ele é carpinteiro, o pescador aqui sou eu. Sei que o mar não está para peixe, mas enfim. Ele está dizendo, e a Bíblia diz que é uma quantidade tão grande de peixes, irmãos, que ele tem que pedir ajuda aos outros barcos. As redes quase iam se rompendo. Mas sabe o que é incrível? Sabe o que é incrível de tudo? Ele não volta os olhos para os peixes, para o recurso. Ele se volta os olhos para Cristo. E a Bíblia diz que ele empurra Jesus e se lança aos pés de Cristo e fala uma coisa para Jesus. O que é que ele fala? Afasta-te de mim. Eu sou pecador, afasta-te de mim. Eu não sou digno, afasta-te de mim. Irmãos, é tremendo isso é conversão. Por isso que o ladrão disse: eu não sou digno de nem falar com ele. Eu mereço é morrer mesmo. E não pede livramento, só reconhece que ele é Deus, que ele é Senhor, e reconhece que ele tem um reino. Ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu sei que a coisa não acaba aqui, isso tudo é o começo do teu reino. E lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É incrível que ele diz: me leve comigo para o teu reino. Não fala isso, ele lembra de mim, Senhor, lembra de mim. Só lembra de mim. Não me tira daqui, porque eu mereço esse castigo, eu mereço. E Jesus diz para ele: olha, é hoje. Sabe, irmãos, quando nós reconhecemos a nossa, o nosso pecado, a nossa falência, quando a gente reconhece o senhorio de Deus, o senhorio de Cristo, o reino de Deus, Ele não deixa para amanhã. Ele diz: é hoje que tu entrou. Tu entra, é hoje que tu entra. E que nós possamos entender, em nome de Jesus, e como aquele Moisés que pela fé, irmãos, contemplou e, renunciou às coisas que ele via, porque ele contemplava algo que ele não via. Eu quero ministrar sobre você em nome de Jesus e profetizar sobre você, que você tenha essa mesma coragem, irmãos, de enfrentar a oposição e dizer: eu pertenço ao reino, quem me governa é o rei. Ah, mas você precisa dançar conforme a música. Não, querido, eu não tenho música para dançar. Eu tenho uma voz que me comanda. Eu tenho um id. Sabe, irmãos, talvez você não vai ver o pastor Nadinho aí, ó. Talvez você não veja. Sabe, irmãos, talvez você não veja Nadinho nos grandes palcos formados aí nas praças. Você não vai ver ele, sabe? Porque a disputa é tão grande para ver quem tem o terno melhor, para ver quem tem o sapato mais bonito. E aparece todo mundo, irmãos, mas você não vê o rei. Alguém colocou na internet: marcha para Jesus. E tinha um mendigo de costa, e todo mundo de costa para o mendigo. A galera disse: só Jesus ali, ó. E todo mundo de costa, irmãos. Marchas e marchas e marchas, e festas e festas e festas. Quantas pessoas vão com você, Nadinho? Você não sai com uma caravana aqui de 3, 4, 5 ônibus de crentes. Eu ministrando na igreja, irmãos, a Bíblia fala que a oração de um justo é eficaz em seus efeitos. E assim eu convido o pastor aqui para cima. E eu não fui na marcha, mas a perspectiva de pessoas em um evento desse é de 2, 3 mil pessoas. 2, 3 mil pessoas. Agora imagine se fosse 2 mil crentes clamando. Irmãos, a cidade vinha abaixo.
talvez as catedrais caíssem todas. Se um justo faz... Irmãos, pense nisso. Mas sabe por quê, irmãos? Porque quando nós descemos atrás desses trios e nesses sons, a gente desce ensandecido, Nadim. Desce quebrando tudo, pensando em muitas coisas, menos na glória do Rei. E quando o salmista diz: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Mas quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Se nós descêssemos, irmãos, clamando, ao invés de estar com tambores e farras e movimentos e coisas, dizendo: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que Jesus entre, o Rei da Glória entre nessa cidade, nesse estado, nesse Brasil. Irmãos, eu garanto a você, queridos, que as imagens cairiam, que demônios pulariam lá, demoniados libertos, pessoas andando, sabe, queridos? Mas primeiro, para entrar esse Rei da Glória na cidade, ele precisa entrar no nosso coração. E nós temos que dizer: levantai-vos, ó portas do meu coração, levantai-vos, ó portais do meu coração. E o Rei da Glória vai entrar. Ele vai entrar e Ele vai governar. Ele vai dizer, e como Paulo nós diremos: Nadinho, não vivo mais eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Quem crê diz amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos.